pedimos e apresentamos a vida da tua serva, e o Senhor possa usar ela de uma forma poderosa para trazer a tua palavra nessa noite. Senhor, desde já damos graças a ti por tudo que o Senhor tem feito, e, ó Deus, poderosamente que a tua palavra penetre no coração de cada vida aqui presente, daqueles que nos ouvem, ó Deus, através da transmissão, em nome de Jesus, amém. Quantos dizem amém? Glória a Deus, amém. Emuná, que também significa fé, amém? Também significa concordância, eu creio, assim será. Eu entro em concordância, em linha com essa palavra, eu recebo, amém? Tudo isso quando você diz amém. Quando você diz amém, emuná, você está dizendo: eu chamo Adonai, o Rei do Universo, Senhor da verdade, por testemunha de que eu creio, eu estou em linha com essa palavra, e assim será. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho hoje de entrar em concordância, entrar em linha com o sobrenatural. Quantos creem no sobrenatural? Se você está aqui, creio que você crê, amém? Porque não faria sentido estarmos aqui sem crer no sobrenatural. Eu sempre pergunto para os alunos do SIM, se você tivesse absoluta certeza de que é só o natural que existe, é só matéria e morreu, acabou, você estaria aqui? Fala a verdade. Certamente, como diz o apóstolo Paulo, se não existe vida eterna, se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e tudo acabou. Mas não é assim, amém? Existe o sobrenatural, existe um mundo invisível, que esse mundo invisível é o mundo verdadeiro. Esse mundo visível aqui, toca aí nessa cadeira que você está sentado, dá uma olhada aqui no natural, tudo isso aí vai passar, diz a Bíblia. Isso aí é temporal, está escrito na Bíblia. Nessa semana, nós estivemos estudando, desde a semana passada e essa terça-feira, encerramos a aula de Ministério Profético na Ordem de Melquisedeque, no 3º ano. E Deus impactou os alunos com o entendimento de que há uma realidade que é a verdadeira e eterna, que não é visível, mas ela é a verdadeira. A palavra de Deus diz que o que vemos e tocamos e apalpamos é temporal, vai acabar, vai passar. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. Jesus morreu para nos levar para essa dimensão, queridos. É imprescindível que nós entremos nessa dimensão. Eu vou falar um pouco hoje sobre esta dimensão e, posteriormente, vamos falar como entrar nessa dimensão, amém? Está tudo na Bíblia, é tremendo, precisamos disso, senão não tem razão de ser nós estamos aqui. A palavra de Deus diz: se nós crermos em Jesus só para essa vida aqui, somos os piores seres, os mais miseráveis que existem. Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, ou seja, só nessa dimensão, somos os mais miseráveis que existem. Eu expliquei para os alunos, por exemplo, faz assim com a sua mão para cá, para cá. Imagina uma linha sem começo para cá. Agora a mão para lá. Imagina uma linha sem fim para lá. Imaginar, Deus nos deu o poder de imaginação. Amém? Imaginação é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não é para o pecado. Muitos têm usado a imaginação para o pecado. Não é para ser usado para o pecado. A imaginação é uma graça de Deus, é uma das maneiras, nós vamos aprender depois, de nós acessarmos o mundo espiritual e trazermos para cá. Conforme imaginou no seu coração, conforme imaginou na sua mente, assim será. Então, a imaginação, que no original é criar imagem,
é algo invisível, mas você começa a criar a imagem do invisível, assim você começa a trazer. Conforme imaginou, assim será. Ok? Então, você imaginou, você tem imaginação, graça, dom de Deus, amém? Imaginou uma linha sem começo para cá? Uma linha sem fim para lá? Agora, imagine um pontinho no meio disso tudo, como uma cabeça de alfinete. Imaginou? Essa cabeça de alfinete, esse pontinho é a realidade natural. Entenderam? Essa linha sem começo e sem fim trata-se da ordem de Melquisedeque. Quantos já fizeram o terceiro ano aí? Aleluia. Então, vocês vão lembrar um pouquinho. Embora o que eu ministrei para esse terceiro ano, eu falei para eles, vocês são privilegiados, porque eu nunca ministrei para nenhuma outra turma. O que eu passei para vocês nesse ano. Esse pontinho aí é a nossa realidade. O que não tem começo de dias e nem fim de dias é a ordem de Melquisedeque, é o eterno. É o profético. Quando fala do profético, é entrar nessa realidade e trazer. Trazer de lá o quê? Tudo que Jesus conquistou para nós. Quantos lembram que quando Jesus morreu na cruz, ele falou, está feito, está consumado, está pago, está completo. Então, há uma realidade em que tudo está feito, tudo está consumado, que é o reino eterno. O reino de Deus, o reino eterno, o reino da glória, ok? E Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, que venha o reino. Qual que é o reino de Deus? Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Então, ele está falando de um reino eterno. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Como? Assim na terra, fala nesse pontinho, como é no céu. No céu já é, no céu já está feito, amém? E Jesus morreu para nos ligar de novo. Lá no livro de Efésios, a Bíblia diz que em Cristo o céu e a terra se uniram. Em Cristo a realidade espiritual e a natural se fazem um. Jesus é a porta no céu que nos dá acesso a essa realidade. O João, na ilha de Patmos, profeta e apóstolo do Senhor, apóstolo e profeta do Senhor, lá na ilha de Patmos, ele teve a revelação do Apocalipse. O que é o Apocalipse? Quantos sabem o que é o Apocalipse? Livro da revelação. A revelação do quê? Muitos dizem a revelação dos últimos dias. Na escatologia, muitos dizem Apocalipse é a revelação dos últimos dias, mas não é. Apocalipse é a revelação do que era, do que é e do que há de vir. O eterno. A ordem de Melquisedeque. O eterno. O que era, o que é e o que há de vir. E a palavra de Deus diz que o que era, fala, já foi. O que é, esse pontinho, também já foi. E o que há de vir, também já foi. Vocês estão tendo uma pincelada de aula de terceiro ano. A ordem de Melquisedeque. Terceiro ano todo é a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Teu coração deve arder para chegar lá. Se você está no primeiro, persevere. Ainda tem o segundo. Se você já está no segundo, persevere, que ainda tem o terceiro. E algumas perguntas que eles me fizeram lá no terceiro ano, eu falei, espera um quarto ano do sim. Espera um quarto ano do sim. Aí um falou assim, já posso ir lá fazer a matrícula? Já abriram as matrículas para o quarto ano do sim? Eu falei, não, vão orando. Vão orando. No momento certo, Deus pode, amém? Abrir. Ok até aí? Amados, não seja miserável. Não creia em Cristo só para esta vida, só para o material. Nós já aprendemos na série da resiliência, amém?
que não vale a pena trocar as coisas de Deus por coisas momentâneas, pelo temporal, pela situação presente, porque tudo isso passa e vai passar. Se você pegar, eu estava vendo esses dias fotos de grandes atores e atrizes e pessoas consideradas lindas e maravilhosas. Hoje estão idosas, já não tem mais aquela beleza. Como a Bíblia diz, a glória do homem, a glória terrena é passageira, tudo vai passar. Pode ser lindão, maravilhoso, bombado e tudo hoje, mas vai passar. Eu já vi jovens desprezando os idosos, desprezando os mais velhos, não sabe que um dia vão ficar também. Se chegar lá, e se chegar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A tendência natural, fala natural, é envelhecer. A carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se a erva e caem as suas flores, as suas folhas, mas quem crê no Senhor permanece para sempre. Aleluia. A tendência natural é todos envelhecerem, definharem e morrerem. Isso vai acontecer. Comigo não, porque eu tenho promessa, aleluia. Mas para aqueles que não têm e que não aprenderam a acessar o mundo espiritual, lá na Costa Rica tem uma senhora, ela, na época, ela já tinha quase 70 anos e era linda. Aí perguntaram para ela, mas que pele é essa? Que coisa, que você não parece a idade que tem, qual que é o segredo? E ela dizia, la adoración, la adoración. Ela dizia, adoração é uma das maneiras de acessar o eterno, adoração. Quando você adora, você entra em linha, você acessa o sobrenatural, você traz de lá para essa realidade. E quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, Senhor, eu pego, eu recebo. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Quantos creem? Amém. Aleluia. Então é tempo de você despertar. Jesus não morreu por coisas terrenas, temporais e passageiras. Jesus morreu para nos realinhar, nos recolocar no nosso lugar da eternidade. O homem, quando foi criado para ser eterno, não era para morrer. A morte é consequência do pecado. E desde então, Satanás inculcou a morte na cabeça do ser humano. Sem perceber, eles chamam a morte o tempo todo. Por exemplo, você já viu alguém dizer assim, eu estou vivendo de vontade de comer isso? Já viu? O que as pessoas falam? Vocês estão entendendo? A seta do diabo. Não fale mais, estou morrendo de fome. Fale, estou vivendo de fome. Porque se estivesse morto, nem fome você ia ter mais. Alô? Estão morrendo de saudade de você. Não, você está vivendo de saudade. Amém? Estou vivendo. Porque você vive, você sente, você pode pensar e desejar. Quantos estão entendendo? Então nós precisamos nos livrar de todo esse ranço do pecado, amém? Que nos separou de Deus. No eterno, Deus nos criou para interagir com Ele. Nós aprendemos na aula do 3º ano como ouvir Deus. Nosso Deus, Ele fala, amém? Faz parte da natureza de Deus falar, se comunicar. Desde que Ele criou o homem, Ele criou para se comunicar com Ele. Ele está procurando gente para se comunicar. Está lá em João capítulo 3. O Pai procura
Os adoradores, é isso? Os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Que adoram o Pai em espírito, no eterno, no espiritual. Amém? Adoram ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito significa nascido de novo. Quando o homem pecou, ele morreu. Quando ele recebe Jesus, ele nasce de novo. Em João 3, você vai achar isso. A conversa de Jesus com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino. Não pode primeiro ver. Não pode nem ver. E depois não pode entrar. Ele diz, quem não nascer de novo não pode ver. E depois ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. A pessoa pode ter nascido de novo, aceitou Jesus, foi batizada. Mas quando ele fala nascer da água ali, não é propriamente o batismo, ele está falando da água da palavra, que nos regenera. Aí nós podemos não só ver o reino, o espiritual, o eterno, mas nós podemos entrar nele. Quantos querem isso? Quando você aprende a entrar, usar essa porta aberta no céu, que João viu, João disse, e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me disse, sobe para cá. Todos os dias o Senhor, com essa porta aberta, há uma porta aberta no céu, a qual ninguém pode fechar. Principalmente os chaveanos têm que entender disso. Porque o chamado original dessa igreja é abrir essa porta, onde a porta do inferno somente está aberta. Você chega lá e você ativa a chave, você fecha a porta do inferno e declara, chegou o reino de Deus. Eu abro a porta do céu aqui, nessa casa, nessa família, nesse matrimônio, e qualquer área você vai abrir a porta do céu. Você é um chaveano, você tem a chave, amém? A chave de Davi, a chave do reino. Deus quer que nós venhamos entrar nesta realidade. Ele fala conosco, Ele quer falar, Ele quer se comunicar. Ele falava com Adão e Eva, lá no jardim, uma vez por semana, é isso? Quando que Ele falava? Todos os dias Deus está procurando falar comigo e com você. Você está atendendo o Senhor? O Pai continua procurando todos os dias os verdadeiros adoradores, nascidos de novo da água e do Espírito. Aqueles que podem ter acesso a se comunicar com Deus, aqueles que têm conexão. A conexão é Jesus, amém? Quantos já ficaram tentando entrar na internet, pesquisar alguma coisa e não tem sinal? Quantos já passaram por isso aí? Se você acessa a internet, uma hora ou outra você já passou por isso. Sem sinal, sem conexão. Não é assim que vem uma mensagem? Amados, quem não entrou na realidade espiritual, ele vive uma vida cristã sem sinal, sem conexão. E ele tenta acessar, está escrito aqui na Bíblia, mas não está acontecendo. Por quê? Porque ele está sem sinal. Sabe por quê? Porque ele está desconectado. Ele não tem a senha do Wi-Fi do céu. Ele não tem a senha, ele não pode se conectar, não pode baixar nada. Quantos estão entendendo? Não pode acessar e pesquisar nada e saber nada que tem lá no céu, das revelações, dos mistérios de Deus, porque ele está desconectado. Por que ele está desconectado? Porque ele só vive ligado nas coisas da terra. O que comer, o que beber, o que vestir, com quem casar, que faculdade que eu vou fazer, onde eu vou morar. Mas isso é pecado? Não é pecado, só são temporais. Não vale a pena gastar a nossa vida somente nessas coisas. Repito, seríamos os mais miseráveis da terra se nós estivéssemos na casa de Deus somente buscando as coisas terrenas.
E eu não estou inventando, é a palavra de Deus que diz. Deus continua buscando com quem falar. E eu estava explicando para eles. Tem gente que diz, pastor, mas eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ouvir Deus, eu não sou digna. Eu falei, se a serpente ouviu, você pode ouvir também. Deus falou até com a serpente. Deus falou com a mulher do faraó, aliás, com o faraó, com a mulher de Herodes. Deus falou até com a jumenta, não vai falar com você? Alô? Se até a serpente ouviu a voz de Jesus, de Deus, aliás, você não vai ouvir? Deus quer falar, Deus quer se comunicar da realidade espiritual para a natural conosco. Ele quer nos guiar, amém, amados? Ele quer nos guiar. Agora, você precisa querer também. E viver conectado a Ele, não viver se escondendo, igual o Adão se escondeu lá no jardim. Quem vai ter acesso? Quem estiver conectado. Quem fizer questão de ouvir a voz do Senhor. Agora, se a pessoa só quer ouvir as coisas terrenas, só quer ouvir o que a televisão diz, o que o YouTube diz, e as redes sociais, quer ouvir todo mundo, mas não quer parar para ouvir Deus, vai ficar sem sinal, sem conexão, e vai passar uma vida cristã miserável. E essa não é a vontade de Deus. Quantos entendem? Ok até aí? Podemos começar? Prontos? Aleluia. Vamos lá. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai o quê? As coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia. Ok? Quantos já ressuscitaram com Cristo aí? Você nasceu de novo, você ressuscitou com Cristo, também nova criatura. E Ele está dizendo aqui, se você já ressuscitou com Jesus, quem ressuscita com Jesus, ressuscita para a nova vida espiritual e eterna. Ele entende que nada aqui nessa terra vale trocar pelo eterno. Então, se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima. Essa semana, o que você buscou essa semana para a sua vida? O que você buscou? Você buscou as coisas de cima? As coisas de Deus? As coisas espirituais? Ele diz, onde Cristo está sentado, com Cristo, com Deus, nas regiões celestiais? Ou você passou a semana inteira só buscando as coisas da terra, o que comer, o que beber, o que vestir, resolver isso, resolver aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Faz parte, faz parte. Buscar o que comer, o que beber, o que vestir. Jesus falou que os pagãos se preocupam com isso. Mas eu tenho que buscar. Você tem que buscar o reino de Deus, primeiramente, amém? Você está trabalhando lá onde você está trabalhando, não é pelo teu salário que você está lá. Por que você está lá onde você está? Para ser uma luz, para ser um farol, para ser um agente do reino de Deus, do reino da luz, lá onde você está. É por isso que Deus pôs você lá. Não é pelo que comer, o que beber, o que vestir. Jesus já quebrou essa maldição na nossa vida. Trabalhar pelo pão que perece é maldição. Com o suor do seu rosto comerás o seu pão. Isso foi bênção que Deus declarou? Não, foi maldição.
Quando você está em Cristo, conectado, não significa que você não vai mais trabalhar, mas você vai trabalhar pelo reino eterno, não pelo reino que perece. Isso é tão maravilhoso quando você entende que você não depende mais daquele salário, daquele olerite, daquele contra-cheque, daqueles honorários. Você depende de Deus. Não, mas olha, veja bem, não entrou ainda na sua cabeça? Você depende de Deus. De Deus. E não do seu contra-cheque. Quando você entender que você está lá nesse trabalho, nessa empresa, neste lugar que Deus te pôs, não é pelo salário, não. Você está lá para ser um farol de Deus. Uma fonte de água em meio à terra seca, a Bíblia diz, Isaías 32, para ser a sombra da grande rocha, que é Jesus. Para isso que você está lá. Quando você entender isso, é por isso que a palavra de Deus diz, trabalhe, faça o seu melhor em tudo que te vier à mão para fazer, mas faça isso como para Deus e não para os homens. Não é isso que está escrito na Bíblia? Então eu vou pedir a conta, vou parar de trabalhar. Não, lá onde você está trabalhando para Deus. Para Deus que você está lá. Você deve lembrar disso, você é uma luz ali, eles estão em trevas, eles precisam de ver a sua luz. E deve ser uma forte luz, amém? Deve ser uma forte luz. Às vezes nós ensinamos as criancinhas umas coisas que nós precisamos ajustar. Sou uma florzinha de Jesus. Quando nós deveríamos estar ensinando, sou um guerreiro de Jesus. Sou um rei, sou um sacerdote. Amém? Brilha a sua luzinha, brilha a sua pequena luz. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Mas não é isso. A sua luz não é pequenina, não. A sua luz é a luz de Deus. A tua luz é a luz de Deus. O mesmo que disse, eu sou a luz do mundo, ele diz que nós também somos a luz do mundo. Você está lá para ser uma porta do céu lá no teu trabalho. Você é uma porta do céu lá. Elas vão conhecer as coisas espirituais, a glória de Deus, por você, porque você tem acesso ao céu. Se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, e não as que estão de baixo. Eu não estou inventando isso. Eu estou lendo aqui na palavra, e certamente tem aí na sua Bíblia também. Colossenses 3, 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, então para de ficar buscando só as coisas terrenas. Quantos estão buscando ser bem-sucedido, ter sucesso só na terra? Famoso só na terra, reconhecido só na terra, mas não são reconhecidos lá no céu. Precisa ser reconhecido lá no céu, aparecer lá todo dia, em oração, em adoração, amém? Ser alguém reconhecido, famoso lá no céu, famoso. Glória a Deus. Busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. E o que mais? Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pense em Deus.
Pense em Jesus, pense no sacrifício de Jesus, pense no reino, pense na obra, pense nas almas que o Senhor morreu para salvar, pense na vida eterna, pense lá no céu eternamente, com Jesus, com Deus, com os anjos, com os apóstolos, com os profetas, com os patriarcas, com os antepassados que partiram. Pense nas coisas que são do céu. Não é só ficar pensando nas coisas da terra, só ficar pensando nas coisas da terra. Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo. Porque são temporais. O verso 5 ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, aqui entram as compulsões, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Pensar nisso é ficar só olhando as coisas da terra. Pensar, quando ele diz pensai nas coisas que são de cima, no original filoneu, significa pensar, focar, visualizar. Só fica buscando, meditando, pensando, se preocupando em coisas da terra. Há muito mais que isso para você. E nisso, em pensar nas coisas da terra, entra prostituição, impureza, afeição desordenada. Ou seja, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais come, mais quer comer. Quanto mais compra, mais quer comprar. Afeição desordenada. Você já deve ter ouvido falar da fome compulsiva. Quantos já ouviram falar? Pessoas que compram compulsivamente. Afeição desordenada. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós precisamos cuidar, porque se nós ficarmos só nessa dimensão da terra, essas coisas vão nos dominar. Prostituição, impureza, só o marido, só a esposa já não é suficiente mais, já quer mais prazeres, mais e mais e mais. Está amarrado nas coisas e nos prazeres da terra. Gente, a tua Bíblia diz a mesma coisa que eu estou lendo aqui? É que eu não consigo parar de pensar em impureza e nessas coisas. Pense nas coisas de Deus e você vai parar de pensar nessas coisas. Quando esses pensamentos quiserem entrar na sua mente, te dominar, pensa na Bíblia, pensa no reino, pensa no culto, pensa nas coisas de Deus, em adoração, em louvor, em se santificar, e esses pensamentos vão sumir. Porque você ressuscitou com Cristo para um reino espiritual santo. Para de pensar nas coisas terrenas e, pior ainda, no pecado. Prostituição, impureza, avareza, afeições desordenadas. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que mostrar que eu sei, eu tenho que mostrar que eu posso, eu tenho que mostrar que eu tenho razão. Afeições desordenadas, buscando coisas que vão ficar aí, nesse pontinho, nessa realidade natural. E Jesus não morreu por isso. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus ressuscitou você, você nasceu de novo, que é o mesmo princípio, ressurreição. E Ele fez você assentar aonde? Vocês estão acompanhando aí na Bíblia? Quem tem Bíblia aí? Levanta a mão. A palavra de Deus diz que a Bíblia é a nossa espada, a espada do cristão. E Jesus falou: quem não tem espada, vende tudo que tem e compre uma. Hoje em dia você pode baixar aí no teu celular a Bíblia.
Não tem por que dizer que não tem Bíblia hoje em dia. É importante você acompanhar, é importante você anotar, porque não é só o que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas do homem aqui. Nós estamos falando das coisas eternas. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Busque as coisas eternas, busque a palavra. Amém? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Presta atenção numa coisa. Nós acabamos de ler aqui atrás em Colossenses 3. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Onde que Cristo está sentado aí? À destra de Deus. E aqui no Efésios ele está dizendo, ele nos fez assentar com Cristo. Então aonde que nós estamos assentados, gente? E aonde que Cristo está? Aleluia, esse é o lugar de nós ficarmos. Assentados com Cristo, à destra de Deus, lugar de decreto, lugar de vitória, lugar de conquista. Sai deste lugar de derrota que você está. Ah, mas é que eu estou passando isso, eu estou passando uma perda, eu estou passando uma dor. Isso aí é o pontinho. O verdadeiro, você está lá sentado com Cristo, à destra de Deus, vitorioso. Porque está feito, está consumado. Há uma dimensão em que você já tem a vitória disso que você está buscando. Há uma dimensão que você já é não só vencedor, mas mais do que vencedor. Eu já expliquei, nós nos consideramos vencedores quando nós alcançamos algo, mas nós somos mais do que vencedores, mesmo quando não alcançamos algo e permanecemos firmes em Deus, sabendo que há uma superior vitória, um superior livramento, uma superior ressurreição, diz a Bíblia. E pela fé nós perseveramos. Nós perseveramos. Então, onde que você está? Assentado aonde? Não é assentado no meio-fio chorando. Não é assentado no chão chorando, se lastimando. Não. Você está sentado à destra de Deus com Cristo. E quem está em Cristo vai vencer as tentações, amém? Porque o Espírito de Deus habita nele, ele é nascido de novo, ele é nascido do Espírito. E a Bíblia diz, andai em Espírito, que é estar em Cristo. E não cumprireis os desejos pecaminosos da carne. Porque quando vier a tentação, você vai dizer, a carne vai dizer, você não aguenta, cede logo à tentação. Você vai dizer, eu estou em Cristo. Cristo é a minha santificação. Ele vai gerar em mim domínio próprio. Eu posso ser livre desse pecado. Eu posso vencer isso aqui. E a Bíblia vai te dizer como fazer isso na prática. Quantos estão entendendo? É como a palavra de Deus diz, é melhor casar do que viver abrasado. São maneiras de você não cair mais em pecado. O Paulo fala, é melhor que todos ficassem como eu. Paulo não precisava casar, não sentia falta. Fazer a obra de Deus, para ele era prioridade. Ele se sentia pleno, realizado, casado com a obra de Deus, casado com a missão apostólica. Mas ele falou, se você não tem essa graça, arrume alguém e case. Arrume alguém e case. Porque é melhor casar do que abrasar. Não adianta ficar dando desculpa. Não adianta ficar dando desculpa. Eu não aguento, eu não consigo, eu não aguento. Você está em Cristo, assentado nas regiões celestiais.
Cristo é a sua santificação. Você pode, se você parar de buscar as coisas da terra, prazeres da terra, coisas da terra, da carne, e passar a buscar as coisas de Deus, se realizar em Deus, você vai conseguir. Andando em espírito, não cumprirá os desejos da carne. Essa é a realidade, amados. Se ainda estamos caindo, é porque não estamos andando em espírito. Não estamos buscando as coisas celestiais, onde Cristo está sentado e nós estamos assentados com Ele. E todo esse pensamento no teu coração, ai, será que é bem assim? Isso é mentira do diabo. Rejeita. Rejeita. Existem duas realidades. Jesus morreu para que nós pudéssemos entrar. Essa realidade espiritual, ela tem um exército querendo nos derrubar. A Bíblia diz lá em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne, seres humanos, e nem o sangue, sua parentela, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. Entenderam? Existem principados, potestades que estão nos ares para te roubar, matar e destruir, para te embaraçar, para levar você para longe de Deus. E é contra esses principados e potestades que nós devemos lutar. Talvez você está lutando contra a sua sogra. Minha sogra é o cão. Não é, não. Ah, meu cunhado, chato. Não. Teu inimigo não é teu patrão, não é tua esposa, não é teu marido, não é tua sogra, não é o cunhado chato, o vizinho. A tua luta é contra o quê? Os principados e as potestades. Aonde que eles estão? Nas regiões celestiais. Às vezes você está lutando com quem está nessa região aqui. Mas os que estão te aborrecendo e te perturbando e te lesando nesse nível aqui, estão sendo dominados pelo que está acima deles. E é contra esses que nós temos que lutar. E para lutar contra eles, precisamos ter entendimento e visão do mundo espiritual. A Bíblia diz, há um mundo tenebroso, gente. Há um mundo maravilhoso e há um mundo tenebroso. Tudo isso está nas regiões celestiais. Para chegar na dimensão, presta atenção, para chegar na dimensão do eterno, do profético, do que era, que há, do que era, que é e que há de vir, onde tudo já está feito, você vai ter que passar pelas regiões celestiais, onde os principados e as potestades estão. Quantos lembram quando Daniel estava orando? Quantos dias Daniel orou? 21 dias. Por que a resposta não chegava? Presta atenção, ele orou 21 dias. Quanto tempo levou para ele receber a resposta? Escute bem. O Senhor falou por meio do anjo. Na primeira vez que você orou, Deus mandou a resposta. A Bíblia diz, estando ainda a falar, eu os ouvirei. Estando ainda a falar, eu os ouvirei. Mas o que estava acontecendo? Havia o principado. O principado não deixou a resposta passar. Amados, as coisas espirituais são mais reais do que as naturais. Coisas que você tem orado, tem buscado,
Pode ter principados e potestades, territoriais, hereditários e tanta coisa que você vai ter que romper, e só pode romper isso usando armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia, nossa guerra, contra quem? Contra os principados, as potestades. As armas que nós vamos guerrear contra os principados e as potestades não são carnais, não são carnais. Se você tentar lutar contra os principados, potestades, com armas carnais, você vai se arrebentar. Não vai resolver nada. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, estamos em guerra. Você já entendeu que você está em guerra? No mundo espiritual você está fardado, amém? Você tem armas, você está com capacete, com espada, com escudo nas regiões celestiais, porque senão você não aguenta, você não vai vencer. Quantos crentes derrotados existem? Porque ainda tem uma mentalidade civil, ainda tem uma mentalidade carnal, animal e diabólica, diz a Bíblia. Ele só quer vencer com armas carnais. Mas o que vai nos dar a vitória são armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para anular, derrubar, destruir sofismas e fortalezas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. No mundo espiritual, você acessa, você vence com entendimento. Você está recebendo revelação para vencer no mundo espiritual. Você está recebendo armas espirituais para lutar nas regiões celestiais, onde estão os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Sabe aquelas coisas horrorosas que você vê nas notícias? Que você pensa, como que pode alguém, um ser humano, fazer isso com outro? Uma maldade tão grande, são hostes espirituais de maldade, gente, que estão agindo. Quem que tem as armas para destronar isso aí tudo? É o presidente? Quem que tem? A Bíblia diz que o presidente, os soldados, aqueles que recebem autoridade, eles podem até usar a arma natural. Mas o que vai destronar e destruir o que está por trás disso aí está na mão dos crentes. Está na sua mão. As estatísticas do crime começam a cair quando a igreja começa a orar e começa a buscar Deus. Tudo começa a mudar. Quantos estão entendendo? Deixa o Espírito Santo revelar e mostrar para você. Vamos ver aqui provas das duas realidades. Esses dois textos, eles mostram que existem duas realidades, amém? Coisas que são de cima, realidade celestial, espiritual, eterna, e coisas que são da terra, realidade terrena e natural. Nós temos que aprender a caminhar, a interagir nessas duas realidades simultaneamente. Vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, verso 7 em diante. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, fala o homem de Deus, o profeta de Deus, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali.
não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele falou: tem um espião aqui. E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite, cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, a esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Quantos entenderam? O profeta tinha acesso ao eterno. O eterno, gente, não tem barreira, não tem distância, não tem parede. O eterno, ele vê e discerne tudo. O rei da Síria fazia plano, estratégia, fica lá em tal lugar, faz emboscada contra o povo de Israel. E aí Deus mostrava para o profeta avisava o rei de Israel e dizia: não passa por lá não, porque tem uma emboscada lá, vai por outro lugar. E a Bíblia diz, vocês viram ali, várias vezes isso aconteceu, a ponto do rei da Síria achar que tinha um espião ali. Me mostre onde está o espião. E eles disseram: não tem espião nenhum, é o profeta, é Eliseu, que está contando todas as nossas estratégias. E ele ficou bravo e mandou ir lá pegar o Eliseu, para matar o Eliseu. Gente, um grande exército cercou uma cidade inteira. Muitas vezes as cidades estão cercadas por principados de promiscuidade, principados de suicídio, principados de violência, de roubo e tanta outra coisa, de doença, de enfermidade. E muitas vezes o crente está como aquele servo do Eliseu, só vendo a realidade natural. Mas é hora de abrir os olhos espirituais. E ele falou: profeta Eliseu, vamos fugir, tem um exército cercando a cidade. Aí o profeta ficou desesperado, saiu correndo, foi isso? O que ele fez? Ele falou: calma, moço, maior exército é o que está conosco. Maior exército é o que está comigo e com você, queridos. Maior exército é o que está conosco. Muitas vezes nós estamos cegos e não conseguimos ver. O profético vai abrir os olhos daqueles que não conseguem ver e vai cegar os olhos do inimigo. Foi isso que o profeta fez. Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E eu declaro que Deus vai abrir os seus olhos hoje para a realidade espiritual. Presta atenção. E não tenha medo, porque você vai passar a ver a realidade espiritual. Teve um moço que ele começou a ver a realidade espiritual, começou a ouvir e ver, e ele se escondia e cobria a cabeça de medo.
Olha, está acontecendo isso. Olha, irmão, Deus está te mostrando o mundo espiritual. O mundo espiritual muitas vezes é tenebroso. Não é isso que nós lemos ali? Principados, potestades, espíritos que regem o mundo tenebroso. Mas que Deus já nos ungiu para pôr tudo isso por terra. Maior é o que está em você. Se existe um espírito de contenda rodeando a tua casa, manda embora. Maior é o que está em você. Você tem autoridade maior. Espírito de miséria, bancarrota, perturbação, confusão, manda embora. Maior é o que está em você. Maior é o que está em você. Depois você lê lá sobre a mulher sunamita, lá em 2 Reis 4, 8 e o verso 23 e 27. A mulher sunamita, ela declarou pela fé que estava tudo bem com ela. Nós já falamos disso semana passada. E Deus honrou, mesmo ela estando com o filho morto na cama, ela declarou, vai tudo bem comigo. Ela não falou da realidade natural, gente. Na realidade natural, o filho estava morto, mas na realidade espiritual, ela falou, está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo. E você sabe, depois você lê, conforme o que saiu da boca dela, Deus honrou. Deus honrou. É tempo de nós aprendermos a usar as armas espirituais, que são poderosas em Deus, para derrubar principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Elas estão antes da região do trono de Deus. Existe o céu atmosférico, existe o céu planetário e existe o terceiro céu, onde as coisas espirituais começam. Principados e potestades estão nos ares, diz a Bíblia. Você só vai vencê-los se entender a respeito das duas realidades. Eu expliquei isso numa aula, e uma aluna do SIM, o irmão tinha sido atropelado, e o médico tinha desenganado. E ela aprendeu a acessar a realidade espiritual. Quando você for confrontado com uma realidade negativa, nesse pontinho que é o mundo natural, lembra que essa não é a única realidade. Há uma realidade onde tudo já está feito, onde a cura já foi liberada, onde a vitória já foi liberada, onde nós estamos em Cristo, em Deus, curados, libertos, ricos, plenos. Amém? Chame a realidade espiritual. E essa mulher, quando o médico falou para ela, ela falou, eu não aceito essa realidade natural. Porque o moço do Eliseu não estava mentindo, gente. Ele estava falando a verdade da realidade terrena. Mas ela não é a única. Não esqueça disso. Por isso a Bíblia diz, diga ao pobre, como eu sou pobre, é isso? Diga ao fraco, ai, que fraqueza, é isso? Diga ao pobre, rico sou. Diga ao pobre, diga ao fraco, forte sou. Quando Deus criou o mundo, estava tudo em trevas. O que Deus falou? Ai, que escuridão. Foi isso que Deus disse? Haja luz. Chame a realidade espiritual. Chame a realidade espiritual. E essa irmã, ela falou, Senhor, eu entro no mundo espiritual e eu declaro, eu trago para o mundo natural, e que essa situação do meu irmão vai se reverter. E para a glória de Deus, se reverteu. Eu expliquei isso numa outra cidade onde eu fui ministrar, e depois uma senhora me testemunhou. O filho dela trabalhava na hípica e ele caiu do cavalo e quebrou a espinha. E lá atenderam, e depois de muito tempo que ele ficou, não foi socorrido na hora, fazia um tempão que ele estava lá machucado, até que acharam, levaram para o hospital, por pouco que ele já não morreu,
o médico falou, conseguimos salvar a vida dele, mas ele vai ficar tetraplégico. Na hora que o médico deu aquela notícia, ela quis se desesperar. Ela disse, pastor, eu ouvi a tua voz dizendo 2 realidades. Você pode, você tem acesso, você tem a porta do céu aberta para você, a qual ninguém pode fechar. Você tem as chaves para entrar por ela. Chame a existência, a realidade espiritual, para reverter essa realidade natural. E ela diz que ela levantou a mão dela, uma senhorinha, ela levantou as mãozinhas para cima e falou, Senhor, eu declaro não o que eu vejo, como eu aprendi, eu declaro o que eu creio, e eu creio que o Senhor é acima desse diagnóstico. E o filho dela saiu de lá andando. E todos ficaram abismados. Todos ficaram abismados. Deus é fiel, amados. A guerra espiritual vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Somente quem tiver entendimento das 2 realidades, do mundo espiritual e físico, vão ser vitoriosos nesses últimos dias. Você não vai perder tempo lutando contra os seres humanos que estão te aborrecendo ou te fazendo mal, tentando te fazer mal. Você vai na raiz do problema, os principados e as potestades. Aleluia. Armas espirituais. Deus tem para nós vencermos os principados e as potestades. Você entendeu que existem 2 realidades? Ficou bem claro isso? Deus quer nos ensinar a usar as armas espirituais poderosas. A Bíblia diz que Ele que adestra as nossas mãos para a guerra, nossos dedos para a peleja. Ele vai nos ensinar a guerrear. Deus está chamando um exército. Você quer fazer parte desse exército de Deus? Você vai passar a ver o que outros não veem, entender o que outros não entendem, discernir, ouvir o que outros não ouvem. Pessoas que entenderam isso, tudo mudou na vida delas. Uma pessoa chegou e disse que foi no balcão para ser atendida e a pessoa tratou mal, foi grossa, estúpida. E ela foi ficar com raiva, ela disse, não, é o diabo, minha luta não é contra a carne. E lá baixinho ela declarou, eu te amarro, diabo, eu te amordaço, sai agora. A pessoa voltou pedindo perdão, pedindo desculpa. Ai, desculpa aí, não sei o que me deu, que eu te tratei daquele jeito. Quantos estão entendendo? As portas vão se abrir para você no natural, porque você já abriu no espiritual. Primeiro se conquista no espiritual, para depois no natural. Sabe por que nós vencemos hoje? Porque Jesus já venceu. Jesus já venceu e já expôs o diabo, a vergonha, ao vitupério. Por isso hoje nós podemos expulsar os demônios. Declarar cura e libertação. Por quê? Porque Jesus já fez, está feito, está consumado, mas está feito e consumado nas regiões, acima das regiões celestes. Nós temos a chave para entrar lá e trazer o que foi conquistado para a terra. Nós não podemos ficar alheio da realidade espiritual. Vivendo uma vida cristã. Quantos crentes, quantas igrejas, queridos, que só ensina, só caminha na realidade natural. Toda a pregação é autoajuda. É palestra de autoajuda, não é para romper no sobrenatural. E a função da igreja aqui é estabelecer a realidade espiritual. Deus pegou o espiritual e o natural e colocou debaixo dos pés da igreja. Nós temos que dominar essas 2 realidades com o reino de Deus. E Deus conta com você. Deus conta com você. Da próxima vez, nós vamos aprender a usar as armas espirituais. Amém?
Mas hoje nós vamos orar para Deus abrir os seus olhos, para Deus te fazer um soldado. Não tenha medo, gente medrosa não alcança isso. Você está pronto para andar nas regiões celestiais? Para ver o que outros não veem, sentir o que outros não sentem, discernir o que outros não discernem. Você não vai ficar com medo, não? Eu atendi uma pessoa que estava com medo. Eu vi certas coisas, eu ouvi certas coisas. Será que eu estou louco? Eu falei, você não está louco, não. Você está vendo a realidade espiritual. O Paulo via, os profetas viam, Jesus via. Acho que eu vou tomar remédio porque eu estou esquizofrênico. Não está, não. Não está, não. O Pedro ouviu uma voz dizendo, não considere imundo o que eu já purifiquei. O Ananias ouviu a voz, vai em tal lugar, tem um homem chamado Saulo, ore por ele. Eles não estavam esquizofrênicos, não. Quantos estão entendendo? Está na hora de despertar para o sobrenatural, gente, porque vem uma temporada do reino de Deus na terra, como é no céu. A próxima temporada profética é o reino manifestado, e só conseguirá ver e entrar quem nasceu do Espírito, quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito. Deus está fazendo um marco hoje, um marco. Você vai começar a usar as armas espirituais. Uma delas, nós vamos mergulhar nisso depois, é conceber e imaginar. O que eu vou imaginar? O que está na Bíblia, o que está no céu, amém? O que está feito, o que está feito, o que está no céu. Não o que o homem fala, o que o diabo fala, o que as estatísticas falam, não. Nossa confiança está em Deus, não está em estatística, em notícias ruins, maus rumores. Nós não damos ouvidos a maus rumores, nós damos ouvidos às promessas de Deus. A nossa confiança não está em presidente, nem em prefeito, nem em governador, nem em ninguém da terra. A nossa confiança está em Deus. Em Deus. Quantos estavam na reunião de líder que eu passei um pouco disso? O Mauro estava. Que o Senhor falou para nós, coloca a imagem à sua oração. Quantos lembram quando o Valdir estava na UTI? Uma das estratégias que Deus deu, vocês estão orando por ele, coloquem em imagem a oração de vocês e decretem pela fé. E eu passei, tem até por escrito, eu passei lá no grupo, Deus mandou colocar imagem na nossa oração. E então, quando você orar pelo Valdir, ore por ele, tocando e cantando de novo aqui no altar do Senhor. Remova essa imagem dele lá na UTI, joga fora essa imagem e coloca a imagem dele tocando e cantando no altar. E conforme nós colocamos a imagem, Deus fez, e ali está o Valdir, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Armas espirituais poderosas em Deus. Nem na sua mente você não vai aceitar o fracasso, a derrota, o negativo. Conforme imaginou, começa na imaginação. E eu falei para eles ali, vamos orar, vamos imaginar. Quando você orar pelo crescimento da igreja, veja a igreja crescendo. Quando você orar pela sua cura, veja você curado. Quando você orar pela multiplicação da sua célula, veja a tua célula. Veja pelos olhos da fé. Glória a Deus. Nós tivemos um testemunho na hora ali, né, Mauro? Conta aqui, Mauro, rapidinho para nós. Presta atenção. Aleluia, graça e paz. Naquele dia da reunião, a pastora falou sobre a gente visualizar. E naquele dia eu já estava, desde o dia anterior, com a dor na perna. E fui para a empresa mancando o dia todo. Quando eu cheguei aqui, algumas pessoas viram, eu entrei mancando, né? E aquela dor terrível, eu não sabia o que era aquilo.
E ao final da reunião, quando ela falou isso, né, eu falei assim, eu vou orar imaginando que amanhã cedo, né, quando eu levantar para trabalhar, eu não vou ter mais a dor. Mas quando terminei a oração, que eu saí da sala, eu já saí sem dor nenhuma e saí normal, né? Aí quem estava aqui viu que eu estava normal. Foi uma benção mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Funciona, amém? Funciona. Precisamos aprender. Esse ano, para a frutificação, amados, o arado de Deus passa para tirar aquela tranqueira do mundo natural, carnal, animal, diabólico que nós somos jogando dentro de nós, as mentiras do diabo. E às vezes Deus permite as batalhas para nós usarmos as armas espirituais. Aleluia. No começo desse ano, todos os anos a gente faz exames, né, para manter a parte da mordomia do corpo, nós precisamos fazer. E um dos exames que eu fiz, apareceu um nódulo. E esse exame apareceu nível 4 para malignidade. O último nível 5. A alma, na hora, ela fica... Aí eu falei, não, duas realidades. Maior é o que está conosco. E orei, busquei ao Senhor, e Deus começa a direcionar as armas espirituais, a unidade da fé é uma delas. A princípio a gente pensa, vou guardar só para mim, para não preocupar ninguém, né? Mas aí o Senhor falou, não, a unidade, a concordância é uma arma. E direcionou a falar com meu marido e falar com o Laio, para nós orarmos juntos. Falei, aconteceu isso, nível 4, os próximos exames é como se fosse só para confirmar que era, mas Deus vai reverter, Deus vai reverter, Deus é fiel, Deus é bom. Vamos orar junto, vamos guerrear juntos, vamos afirmar junto. E falei para eles como que era para orar. Gente, não é para você ficar orando, ai Jesus, tem misericórdia de mim, olha Senhor, olha o mal, olha a escuridão, olha. Não. Você vai orar, você não vai falar do problema propriamente para Deus, você vai falar com Deus, acessar, Senhor, está escrito. E eu tomo a autoridade que o Senhor me dá na tua palavra, pela tua morte, não pelos meus méritos, pelo teu mérito na cruz, eu tomo a autoridade. E aí você vai dar ordem ao problema. Vai dar ordem ao problema. Falei, quando vocês forem orar, vocês vão declarar que os próximos exames, e é radiografia, é tomografia, é pulsão, é toda aquela coisa arada lá. E nós guerreamos no mundo espiritual, declarando e visualizando o resultado, que seria negativo para a malignidade. E graças a Deus, assim o Senhor fez. Nós não estamos falando de coisa só teórica, não. Nós estamos falando de coisa que nós temos batalhado, colocado em prática. Eu não deixei de subir aqui nesses meses todos e falar do poder de Deus para vocês. Eu não deixei de ir dar aula. Eu não deixei, não por causa do natural, mas por causa do espiritual. Do espiritual. Amados, nós temos as chaves do reino. Não significa que não tem luta, não significa que não tem problema. Veio a luta para o profeta, veio um grande exército cercar a cidade, a realidade natural dele. Mas ele tinha acesso ao mundo espiritual e pôde acessá-lo. O que você está recebendo hoje é um presente de Deus que você não tem ideia, que vai mudar a realidade natural da sua vida.
Receba com alegria pela fé. Existem duas realidades. Nós estávamos presos na realidade natural, dominados pelo pecado, pelos demônios, pelas trevas. Jesus veio e venceu e expôs a vergonha, os demônios, os principados, as potestades. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Não significa que não vai ter luta, porque nós ainda estamos vivendo nesse mundo natural, mas glória a Deus, porque nós não precisamos nos contentar com Ele, nem nos moldar a Ele, porque não é a nossa realidade final. A nossa realidade final e verdadeira é Jesus Cristo abriu e conquistou para nós. Eu não sei o que você está passando, mas qualquer coisa que você esteja passando, ainda que seja impossível, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se a tua atitude for como a mulher sulamita, se a tua atitude for como a de Eliseu, você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso. Guarde seus pensamentos. Guarde seus pensamentos. No mundo natural nós somos atacados e regidos muitas vezes pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar e olfato. 5 sentidos naturais. Nós precisamos atacar e derrubar as setas do diabo em todas essas áreas. E uma delas é o nosso pensamento. Para concluir, eu vou ler Filipenses capítulo 4. Depois, outro dia, nós continuaremos aprendendo mais sobre isso. Quantos querem? Aleluia. Se você crê e viver isso, haverá um antes e um depois. Filipenses 4, verso 8. Aliás, vamos ler do 6 em diante para você entender. Não estejais inquietos, ansiosos, solícitos, nervosos, apreensivos. Não estejais inquietos, talvez na tua tradução, ansioso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ó a vida de oração aqui. Antes, as vossas petições sejam em tudo, fala em tudo, em todas as áreas. Amém. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Amém? E o que vai acontecer? Pela oração nós acessamos o mundo espiritual. O que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum bem há ou virtude existe, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Você vai orar, suplicar, e pela fé já vai começar a dar ação de graça. Eu já orei, eu já supliquei, eu estou orando, e agora, Senhor, obrigado. O Senhor é fiel, o Senhor fez, está escrito, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E Ele diz que isso, a paz de Deus encherá os nossos corações. Toda turbulência, toda agitação, toda inquietação vai embora. A paz de Deus encherá os vossos corações. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus que não é baseada no natural, terrenal, mas é uma paz que vem daquilo que Jesus já fez por nós. Ela encherá o nosso coração e a nossa mente. E o demais, irmãos, o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, algum bem há ou virtude existe, se há louvor, nisso pensai. Você orou, você suplicou, você já está no ponto de ação de graça, não porque viu, mas pela fé, pelos olhos da fé. Vai ser cheio da paz. Vai sair da turbulência de coração.
e vai guardar a mente. Vai pensar no que é bom, amável, perfeito. Se algum bem há ou virtude existe, se há louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. E assim você vai entrar na realidade espiritual. Capacete da salvação, guardando primeiro de tudo a sua mente. A paz de Deus encherá os vossos corações e mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia! Todo esse mal-estar, essa angústia, esse medo vai embora. Quando você acessa o mundo espiritual, manda embora coisa ruim da sua mente e recebe a paz que Jesus já conquistou para você.